Bom, o mapa do voto em todo o Brasil, a gente confere os números do sul do país agora. Paula Nobre. Isso aí, Tiago. Vamos ao resultado das urnas também na região sul do Brasil. Como eu disse, até o final do Jornal da Manhã, você acompanha região por região aqui comigo. Na região sul do país, passando pelos 3 estados, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, apenas o Paraná teve um candidato eleito ao governo do estado no primeiro turno. E é ele. Olha só, temos o Ratinho Júnior com mais de 69% dos votos, 69,64% dos votos, eleito logo no primeiro turno. Abaixo, Requião com 26,23% e Ricardo Gomide com uma porcentagem um pouco mais baixa, aliás, bem baixa, com 2,8%, aliás. Temos Santa Catarina também. Jorginho Melo e também Décio Lima avançam para o segundo turno. 38,61% Jorginho Melo, Décio Lima com 17,42% dos votos. E o que a gente observa, tanto na segunda e terceira posição, o comandante Moisés chegando muito próximo, inclusive, com uma porcentagem muito perto ali do Décio Lima. Competição bastante acirrada em Santa Catarina. Mas apenas Jorginho Melo e Décio Lima avançam para o segundo turno. Temos também agora Rio Grande do Sul, para você que está com a gente observar, temos Onyx Lorenzoni com 37,50% dos votos, Eduardo Leite, 26,81% dos votos. E temos Edgar Preto com 26,77%. A gente também observa uma diferença bem pequena entre Eduardo Leite e Edgar Preto, mas de fato ambos aqui, Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite, avançam para o segundo turno das eleições no próximo dia 30 de outubro. Tiago, Adriana. Paula Nobre, até já já de novo. Marcelo Suano, os números, a disputa pelos governos do Sul. Bom, ali já foi mais uma falha dos institutos de pesquisa, quando apontavam que o Eduardo Leite, ou ele estaria muito à frente, como de certa forma ele poderia, em algum momento, dar uma disparada. No caso do Rio Grande do Sul, tudo é muito polarizado. Eu acredito que se o Onyx Lorenzoni tivesse, neste momento, que disputar com o Edgar Preto, muito provavelmente a vitória já estaria garantida. No caso, com o Eduardo Leite, é bem possível que fique muito parelho, porque a tendência natural é que aqueles votos que foram dados pelo candidato PT normalmente migrem para o Eduardo Leite. Ali vai ser muito acirrado, vai ter que ter um trabalho muito grande. Eu gostaria de fazer um comentário acerca do que foi apresentado por Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, de que não haverá mais questionamento sobre a justiça eleitoral no Brasil. Realmente, como ele falou, houve uma certa celeridade em relação a tentar levar em consideração ou tomar decisões acerca das demandas que foram feitas. Mas não é isso que se discute. O que se discute é que as regras têm que valer para todos, a celeridade tem que ser aplicada igualmente para ambos os lados. Da mesma maneira que não foi tratado de uma forma adequada tudo aquilo que dizia respeito à Sua Excelência, o Presidente da República. De forma que o Presidente da República se tornou um alvo. Além disso, deve-se levar em consideração também que o TSE não é um partido político. Isso deve ser colocado muito claro para os ministros do TSE. O TSE deveria falar menos e tratar muito mais daquilo que lhe diz respeito, que é fazer com que esta eleição ou qualquer outra eleição transcorra de uma maneira sem falhas, tal qual nós vimos acontecer. Não adianta dizer que não correu normalmente. Não corre normalmente quando você tem que ficar horas esperando e a culpa é colocada em relação àqueles que deixaram por um determinado horário que não foi adequado. Não procede, não é isso. Eu passei a manhã e a tarde inteira correndo atrás de lugares, levando parentes, e todos tiveram que enfrentar. Há um dado que é significativo também. Não se pode trazer nenhuma teoria conspiratória em relação a isso, mas me lembra, em determinados momentos, algo semelhante ou algo interessante que aconteceu na Venezuela, quando, em determinado momento, houve fusão de sessões eleitorais, fusão de zonas eleitorais ou fragmentação de zonas eleitorais e sessões eleitorais, para que houvesse um acúmulo ou não em determinados lugares onde já se sabia que poderia ter maior tendência de voto para tal ou qual candidato. E se gerou uma eleição em que o candidato do PSUV
foi vitorioso com 1,7% de votos em relação ao total. E quando se pediu a recontagem de votos, quem deveria decidir a recontagem de votos era o Conselho Nacional Eleitoral, o órgão responsável pelas eleições, que todo eles estava vinculado ao PSUV e razão pela qual não foi aceito que fosse feita uma contagem de 100%, mas um percentual, uma contagem nas áreas em que se imaginava que poderia ter ocorrido falhas significativas, mas apenas em determinados lugares em que o próprio CNE decidiu que deveria ser feito e foi acusado, a oposição, melhor dizendo, foi acusada de que ela estaria tentando trazer o caos para o país. Veja, modus operandi devem ser levados em consideração. Não há nenhuma teoria conspiratória, mas apenas um cuidado que deve ser tido para aquele órgão que deveria exclusivamente tratar desta questão que é a eleição e não ser politizado, tal qual o Mota falou, que faz parte de um dos tripés, a politização de instituições que deveriam tratar tecnicamente de processos e não estar se vinculando ou estar defendendo procedimentos ideológicos. Isso é um grande problema. Eu gostaria de ter feito, eu precisei ter feito esse comentário, até mesmo para nós não relativizarmos coisas que parecem que estão naturais, mas não são naturais. Se isso é um jabuti colocado na árvore, só será visto em um curto e médio prazo, mas muito provavelmente num longo prazo. Até mesmo, como o Mota falou, sobre esse tripé que tanto nos incomoda, dificilmente esse tripé será combatido. E nessas 3 semanas que estão aí, tanto o consórcio de mídia, como o consórcio de institutos de pesquisa, como as instituições politizadas, continuarão atuando, de forma que a única maneira de tentar equilibrá-los é, neste momento, o partido ou o grupo de Sua Excelência o Presidente da República trazer para si uma tropa de juristas para atuar antecipadamente ou para atuar de uma maneira a exigir esclarecimentos e equilíbrio nas tomadas de decisão tais quais o ministro Alexandre de Moraes falou. Porque não é só uma questão de tomar decisões rapidamente, é tomar decisões com equidade e receber corretamente, adequadamente e equilibradamente as demandas que são feitas de todos os lados. Esse talvez seria o melhor procedimento. Alfredo Scaff, os números do sul do Brasil que você destaca. Veja, eu destaco que o presidente Bolsonaro vai ter 2 eleições em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul que ele precisa participar intensamente. E também o governador Ratinho Júnior, tendo ganhado no primeiro turno, também precisa agora se esforçar o dobro para ajudar na eleição do presidente Bolsonaro, que ele apoiou ostensivamente. Eu acho que o sul do Brasil, né, que tem 15% dos votos, bem como o primeiro turno em Minas Gerais e no Rio, e o segundo turno em São Paulo e Espírito Santo, tem que ter uma maciça aproximação do presidente, os seus deputados e senadores eleitos, bem como no Centro-Oeste, junto aos prefeitos, e eu acho que isso foi um grande equívoco na eleição municipal, onde o governo federal praticamente não participou muito dessa eleição municipal. Então eu vejo que esse 68% de votação, de votos que tem Sudeste, Centro-Oeste e Sul, o presidente precisa participar muito efetivamente do que está acontecendo. Porque, como você bem perguntou, nós nunca tivemos uma eleição no sul do Brasil como nós tivemos agora, né? Primeiro turno do PSD, Ratinho Júnior no Paraná eleito. Santa Catarina, praticamente um banho de votos do presidente Jair Bolsonaro contra a oposição. Um estado que se posicionou a favor do presidente Jair Bolsonaro. E no Rio Grande do Sul, onde foi o berço do PT no passado, nós temos aí o maior erro também das pesquisas novamente, porque davam Onyx Lorenzoni sempre em segundo lugar e às vezes em terceiro lugar. E agora ele vai disputar o segundo turno como um ministro também do governo Bolsonaro. Ora, se a gente começar a analisar que todos os ex-ministros do governo Bolsonaro foram eleitos senadores ou eventualmente deputados, é porque o governo foi aprovado tecnicamente. O governo não se faz somente com a pessoa do presidente da República. O governo se faz com um ministério técnico competente, justo, que saiba alocar o dinheiro público, né, que não haja desperdício, como houve no passado nas estatais, e agora as estatais estão comemorando lucro no governo Bolsonaro, mesmo
mesmo com a crise planetária causada pela pandemia. Então eu vejo que é isso que precisa ser focado nesse momento. A competência do ministro Onyx, né? A questão de Santa Catarina, que é um estado que deu uma ampla margem de votos, e obviamente o Paraná também, que houve praticamente aí uma eleição no primeiro turno, que pelo menos nessa, os institutos de pesquisa não tinham como errar, né? Então eu vejo que há uma grande chance, se a gente eventualmente se unir nessa questão do segundo turno, o presidente Bolsonaro precisa fazer a parte dele. Ele precisa subir no palanque, ele precisa estar com as pessoas, ele precisa mostrar qual é o lado, porque agora só existem só dois lados, né? É o caminho do Brasil contra a volta da corrupção. Eu vejo dessa forma, essa é a minha opinião. Amanda, a apuração no sul do país mostra o que para a gente? A região é mais conhecida por ser mais bolsonarista, isso se confirma? Sim, Adriana, isso fica pintado de azul no mapa, embora haja diferenças entre os estados. Por exemplo, quando a gente fala do Paraná, a gente está falando de uma reeleição de um governo bem avaliado de Ratinho Júnior, uma eleição que era dada como favas contadas ainda no primeiro turno, o que de fato acabou acontecendo e se confirmou. Então aí não tem nem a ver com, lógico, sempre andaram colados, Ratinho Júnior sempre apoiou o governo Bolsonaro, mas eu acho que tem mais a ver, como no caso de Romeu Zema também em Minas Gerais, muito mais a ver com a avaliação, com o desempenho do governador naquele estado do que com o presidente Bolsonaro. Agora, no Rio Grande do Sul, a gente já tem uma conjuntura completamente diferente. Aliás, o Rio Grande do Sul é sempre uma caixinha de surpresas, né? Ele é o único estado do país que nunca reelegeu um governador e isso pode acabar se confirmando. O Eduardo Leite era um governador bem avaliado, mas aí a gente tem que lembrar um pouco da trajetória dele, que teve algumas características próprias. Ele se desincompatibilizou do governo do estado, tanto que ele não está nem concorrendo à reeleição no cargo, porque ele queria ser candidato a presidente. Vocês lembram que no final do ano passado ele disputou as prévias do PSDB, acabou ficando em segundo lugar. Mesmo assim, ele se desincompatibilizou depois, flertou com outros partidos, acabou ficando no PSDB e resolveu concorrer à reeleição ao governo no Rio Grande do Sul. Aliás, o PSDB, depois a gente pode falar um pouco, talvez tenha sido o grande derrotado dessa eleição. Não elegeu nenhum governador em primeiro turno. O Eduardo Leite, por pouco, não ficou fora da disputa do segundo turno no Rio Grande do Sul, porque ele ficou à frente, melhor dizendo, do Edgar Preto, que é o candidato petista, por coisa de 3 mil votos, ou acho que menos de 3 mil votos. Então, ele passou um sufoco mesmo, um aperto naquela reta final. Acompanhei bem. Então, por pouco, ele passou para o segundo turno e vai enfrentar uma eleição difícil contra Onyx Lorenzoni, que é outro ex-ministro do presidente Bolsonaro, que teve um bom desempenho. Aliás, o presidente Bolsonaro certamente foi o grande cabo eleitoral dessa eleição. E aí, por último, em Santa Catarina, que talvez seja o estado mais bolsonarista do Brasil, o presidente acho que teve, 62%, está até aberto aqui, 62% dos votos em Santa Catarina, você tem uma situação anômala, porque o atual governador, o Carlos Moisés, que aliás enfrentou o processo de impeachment durante a sua gestão, não só não foi reeleito, como nem passou para o segundo turno, ele ficou em terceiro lugar. Nós teremos um segundo turno disputado pelo Jorginho Melo, que é um senador, também apoiador de primeira hora do presidente Bolsonaro, e o candidato petista, o Décio Lima, que chegou em segundo lugar com 17,42% dos votos. Portanto, esse é o mapa do sul do país, obviamente é um mapa que favorece o presidente Bolsonaro, nenhuma surpresa nesse sentido, que é o que você disse, Adriana. É uma região que já é bolsonarista, mais conservadora e sempre foi pintada de azul, né? Esse bolsonarismo que eram os tucanos de antigamente, agora você tem um conservadorismo e muito precisa ser dito sobre isso também, um conservadorismo enraizado e cada vez mais bem estruturado na sociedade brasileira, por meio de igrejas, da internet, das redes sociais, de organizações sociais. Quer dizer, isso vai ser interessante observar também, fazer esse relato nessa eleição. Mas no sul do país, eu acho que o Rio Grande do Sul é o que apresenta maiores surpresas, porque também é uma característica do estado, sempre foi assim. Se tem um estado que surpreende toda eleição, é o Rio Grande do Sul. Roberto Mota, concorda também? Pouca surpresa no sul do Brasil? Eu acho que o Eduardo Leite recebeu dos eleitores do Rio Grande do Sul a resposta por tudo que foi feito durante a pandemia, né? Eduardo Leite ficou conhecido como o governador, talvez, que adotou as medidas mais radicais, autoritárias, sem sentido. Ele se arvorou o poder de decidir que mercadorias os gaúchos poderiam comprar no mercado. Vocês vão lembrar, ele isolou
áreas do mercado. Então, a área de cosmético, por exemplo, ele decidiu que não era essencial. Então, se você precisasse comprar um shampoo durante a pandemia, problema seu. Lava o seu cabelo com sabão de coco ou sabão em pó ou não lava, porque o Eduardo Leite resolveu que não era um produto essencial. A resposta veio agora nas urnas. E é interessante observar aqui no mapa de votação do Rio Grande do Sul que se o candidato Argenta do PSC e o Luiz Carlos Reis do PP tivessem se unido no apoio ao Onyx Lorenzoni, talvez essa eleição tivesse sido resolvida logo no primeiro turno. Eu queria só falar algumas coisas aqui também sobre a questão do sistema de votação, porque isso está causando muita indignação nos eleitores. Na minha frente, na fila de votação, tinha uma eleitora do PT que estava mais indignada do que eu. Um sistema de votação que não pode ser criticado, sobre penalidades gravíssimas, não funcionou direito. O mesário da minha sessão disse que o sistema estava lento. Uma outra pessoa falou que não, o problema é a biometria. E agora parece que alguém teve a ideia genial de usar a eleição para fazer prova de vida para idosos. Isso, na eleição, que todo mundo concorda, é a mais importante do país nas últimas décadas. Agora, já tem até gente dizendo que o problema, na realidade, foi o eleitor que escolheu votar no horário errado. Eu queria saber como é que o eleitor ia saber qual era o horário certo para ir votar. O fato é que o sistema que nos disseram que é o orgulho do Brasil, né? A gente ouviu isso várias vezes, temos que nos orgulhar desse sistema, não deixou que muita gente votasse, né? É simplesmente isso. Eu vou repetir, o sistema de votação funcionou tão lentamente que muitos eleitores, ninguém sabe quantos, desistiram de votar. É como um avião que é ótimo, só que às vezes ele não voa, ou uma refinaria que é a melhor do mundo, só que às vezes ela produz água em vez de produzir gasolina. O sistema é ótimo, mas funcionou tão lentamente que muita gente não conseguiu votar. Tirando isso, foi um sucesso total. Amanda? Uma coisinha aqui sobre o sistema de votação, porque é interessante, porque antes o problema era do sistema de votação não ser rígido, íntegro, legítimo, de porventura haver algum erro, alguma fraude, essas eram as insinuações. Agora, a reclamação é por causa da demora na fila. Tudo bem, é chato esperar horas na fila, mas tirando esse problema, que eu acho que tem que ser apurado, resolvido e melhorado para as próximas eleições, o nosso sistema eleitoral funcionou muito bem, sim. O aplicativo do TSE, você, assim, foi uma maravilha. Você, muito bem organizado, você conseguia ver a atualização em tempo real, a ideia de uniformizar todas as eleições do país para que, a partir das 5 horas da tarde, pudéssemos ter votações parciais, os resultados parciais funcionou muito bem, todo mundo pôde acompanhar de forma muito transparente, ao vivo, on time, um resultado que saiu rapidamente para todos os estados, para deputados federais, estaduais, senadores, para presidente da República. Foi um sistema eleitoral que o medo dos casos de violência, de radicalização política, alguns aconteceram, mas foram casos pontuais. De forma geral, as pessoas saíram para votar livremente, o eleitor expressou soberanamente a sua vontade, o seu desejo nas urnas, por mais que tenha esperado algumas horas na fila. No meu caso, eu tive sorte, porque eu não tinha ninguém na minha frente, eu entrei e votei imediatamente, mas depois houve pessoas da minha família que, de fato, passaram mais tempo na fila, mas os brasileiros puderam cumprir com o seu dever de cidadania, e melhor, com confiança e com segurança, tanto segurança física, porque maiores casos de violência não aconteceram, todo mundo pôde votar do jeito que quiser, usando as cores que quisesse, a bandeira que quisesse. Eu acho que é isso que fica desse processo eleitoral. São 156 milhões de eleitores. A gente teve uma eleição que às 8h30 da noite, sei lá, mais ou menos, a gente já tinha um resultado, já estava definido o segundo turno, muitos candidatos eleitos ao redor do país. Então, eu acho que sim, é um sistema eleitoral que tem que ser enaltecido por todas as suas qualidades e boas características, em que pese as horas na fila, isso não compromete o resultado, não compromete a confiança e a segurança nas urnas, que foram tão atacadas, vilipendiadas durante todo esse processo eleitoral. Eu acho sim que o TSE deu um exemplo de maturidade eleitoral e de uma eleição que transcorreu de forma tranquila, pacífica, rápida e com segurança em todo o país.